Boa noite, pessoal. Esse é o 11º ou 12º Meetup Dev Girls Online. A gente começou essa iniciativa para juntar os grupos Java Girls e Node Girls aqui de Porto Alegre. A gente viu que os grupos eram muito parecidos e a gente acabava trazendo conteúdo para um grupo e não para o outro, então a gente achou mais democrático e fazer mais sentido juntar todo mundo. Sejam bem-vindas quem está aí pela primeira vez e quem não está também pela primeira vez, porque a gente tem meninas que nos acompanham sempre. A gente tá no Instagram, no LinkedIn, e então vocês podem entrar em contato com a gente por lá, caso quiserem fazer alguma pergunta, nos sigam lá, a gente acaba sempre postando alguma coisa, quando tem encontro, alguma iniciativa, vagas, enfim, sempre que a gente pode, a gente posta alguma coisa lá. E também tem o e-mail, que para quem, geralmente assim, quando alguém está procurando uma parceria, quando as empresas querem apresentar alguma coisa, entra em contato com a gente por lá, mas se precisarem de alguma outra coisa também pode ser por esses contatos. E a gente tem o Discord, a gente tinha um grupo no WhatsApp que a gente não mantém mais, a gente não prefere mais ele tanto, porque ele tem um número máximo de pessoas, então muitas meninas novas que estavam entrando no grupo acabavam ficando de fora, e a gente não queria isso, então a gente trouxe o Discord, que é mais, que a gente consegue ter mais pessoas por lá, e daí lá a gente consegue segmentar os canais direitinho, então tem canais de vagas, tem canal para falar besteira, tem canal para se apresentar, para se conhecer, para falar de várias coisas de TI também. A gente está querendo começar a colocar algum conteúdo lá também, mas não podemos prometer, porque tempos malucos. Então, se vocês quiserem o link, quem não está ainda lá no Discord e quiser entrar, pode falar com alguma de nós da organização, eu, a Ana Carolina, a Isa, a Karine Cardoso e a Aline, que estão aqui. Então, pode mandar uma mensagem privada e a gente manda o link. A gente não gosta de compartilhar muito esse link, porque a gente já teve casos de homens entrando nos nossos grupos e daí se torna desconfortável para todo mundo. Só antes da gente continuar, a gente está gravando já isso aqui, vai para o nosso YouTube geralmente. Então, a gente procura não trazer, quando a gente grava, a gente não traz assuntos muito pessoais, de trocas, assim. Quando a gente tem esse tipo de assunto, a gente acaba não gravando para não expor ninguém, mas quando são assuntos que nem os de hoje, que é mais tranquilo, sobre carreira, etc., a gente gosta de compartilhar também para as meninas que não puderam participar ao vivo aqui com a gente. Então, a gente tem os meetups online mensalmente e as inscrições no Simpla. Antes a gente costumava ter workshops, mas agora a gente não está conseguindo mais fazer isso por causa da pandemia. Quem tiver talks para submeter, pode usar esse link aqui, ou falar direto com a gente, ou falar nos nossos grupos, fazer sinal de fumaça. A gente sempre quer talks, a gente sempre quer que vocês compartilhem também o que vocês aprenderam e experiências, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar. Então, podem trazer para a gente sempre. Boas práticas do Zoom, a gente tem feito sempre pelo Zoom, então mutar o microfone, se quiser deixar a câmera aberta, é legal para quem está falando, ver vocês, ver a gente, né, que está assistindo. Daí, lá no finzinho, a gente vai ter uma foto, daí vocês vão, se quem quiser, abrir a câmera, aí a gente vai tirar um printzinho da tela, postar lá nas nossas redes sociais também. A gente sempre pede para compartilhar, antes a gente fazia o negócio das pessoas próximas, do LinkedIn, pelo telefone, pelo aplicativo, como não tem mais, a gente pede para compartilhar o link do LinkedIn aqui, daí a gente se conecta, a gente se conhece e tal. E, como eu disse, no fim tem foto, e a Quintas vai fazer um sorteio também, então, eu não sei, elas vão explicar um pouco melhor depois, mas vai ter um forms, vocês colocam os dados ali, e elas vão fazer o sorteio no final, tá? Então, fiquem até o final para ter brindes, dizem que o brinde é bem legal. Hoje, então, finalmente, a gente vai ter um papo de carreira da Ada Lovelace até você, trajetórias reais de 3 meninas maravilhosas da Quintas, que vão compartilhar suas histórias, vai ser um momento de trazer experiências, enfim, então podem tirar dúvidas, seja no chat, ou enfim, se quiserem abrir o microfone, é só levantar a mão, aqui embaixo, se não me engano, tem um botãozinho, e daí a gente vai fazendo essa troca, conforme elas vão apresentando e vão conversando também. Deixa eu ver, é isso? Então eu vou passar aqui para as meninas, vocês podem fazer o share agora. Vou parar aqui. Tá, vocês Pode ir me lá, avisem bem-vindas. se estiver vendo a tela, tá, meninas? Por favor. Estamos vendo, Carol. Fechou. Vocês perderam a confiança.
Vocês estão vendo já, né? Acho que ela já pode começar daí. Eu não sei se só Eu tô mas vendo eu não tô só o vendo. teu nome. A tela ainda não. Então, O bom é que a gente testou antes, mas na hora sempre dá algum problema. normal. Ah, é. agora foi. Agora sim. Tá, agora foi, né? Oi, Carol. Bom, pessoal, vocês estão me escutando bem aqui, que eu tô no escritório ainda, mas eu tô num cantinho aqui, tirei a máscara agora para conseguir projetar melhor minha voz para esse papo com vocês, né? Eu sou a Letícia, hoje eu sou Head de People na Quintes. Queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês hoje, falando um pouco da nossa empresa, né? Tentando mostrar para vocês como é que a gente está se relacionando com toda essa questão de equidade de gênero, o que a Quintes tem feito efetivamente para diminuir as diferenças que a gente encontra hoje no mercado de trabalho, né? E, de repente, debater algumas ideias, algumas possibilidades, trazer um pouco de como é a nossa experiência em relação a isso, né? Primeiro, eu vou falar rapidamente, assim, sobre o que é a Quintes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pesquisar um pouquinho, saber, mas a Quintes é uma empresa relativamente nova com essa marca, né? Ao mesmo tempo que a gente é novo, a gente é muito velho, porque ela se configurou a partir de uma série de fusões que foram acontecendo. Na verdade, hoje a gente já coleciona 6 CNPJs, que foi o que acabou trazendo essa configuração que a gente tem hoje, né? Então, a gente é uma empresa que se propõe a entregar qualquer tipo de serviço no que se refere à tecnologia, né? Soluções de ponta a ponta também, né? Então, desde o que a gente tem, vamos dizer assim, de mais hard de infraestrutura, até o que a gente tem hoje mais, vamos dizer assim, refinado de análise preditiva e tudo mais. Hoje a gente está localizado aqui no Brasil em 17 escritórios, localidades. Nós temos quase 3.200 pessoas espalhadas. A maior parte delas está no Brasil, muito no eixo Rio, São Paulo e Minas, né? Mas a gente tem representatividade em praticamente todas as capitais. Pode passar, Carol. Um pouquinho aqui do nosso portfólio, de uma forma bem breve, né? O que a gente se propõe a trabalhar e sobre quais pilares. Então, uma das coisas muito importantes para a gente, que está considerado inclusive no nosso manifesto, é sempre manter esses 4 grandes pilares que fazem referência à relação com os nossos clientes, com as nossas pessoas, com os nossos acionistas e com a sociedade. Sempre pensando em como manter o pessoal engajado com aquilo que a gente se propõe a fazer, entregando produtos, né, ou serviços de alto valor agregado que possibilitem que a gente tenha uma performance operacional melhor nos nossos clientes e promovendo uma transformação cultural também. Né? E aí a gente fala sobre algumas experiências de gerenciamento, sobre toda a parte de automação e metodologias ágeis. E especificamente a gente tem uma célula bastante forte de Analytics and Decision Science. Tá? E aí, gente, com quem que a gente trabalha hoje, né? Onde que a gente está estabelecido, o que a gente já tem de clientes bastante sedimentados, né? Que são as pessoas com quem a gente interage aí fora. A gente tem uma presença muito forte no mercado financeiro. Então, aqui a empresa atende praticamente todos os bancos com desenvolvimento de aplicações. Estamos também presentes no setor público, temos alguns grandes nomes de indústria, farmacêutico, de utilities, toda a parte de varejo também a gente é muito forte, e serviços. Aí são alguns logos que vocês devem conhecer, parte deles. E com muitos a gente tem um relacionamento já de longo prazo, que a gente tem receita recorrente aí há mais de 10 anos, tá? Isso de uma forma bem geral, assim, um overview do que a gente é, do que a gente se propõe a fazer e tudo mais, enquanto a portfólio dos nossos serviços e nossa presença geográfica também e física nos clientes. Um pouquinho mais, assim, das instituições com quem a gente já desenvolve parceria, né? Algumas ferramentas e plataformas que a gente desenvolve, ou trabalha com elas,
também eu acho que grande parte disso vocês devem conhecer. Hoje a nossa maior demanda, e acho que muita gente vem sofrendo com isso também, né? É por profissionais Java, .NET, C Sharp, Node, enfim, e desenvolvam aplicativos de forma geral, né? E vou contar para vocês um pouquinho de como a Quintes tem trabalhado, que é, na verdade, o que eu gosto mais de falar e é o que eu me proponho a falar com vocês, né? É o aspecto das relações humanas. E o que a gente está fazendo, de fato, para tentar reduzir algumas desigualdades que a gente percebe na nossa sociedade, né? Especificamente nesse público de tecnologia que ainda tem uma característica bastante masculinizada, a gente ainda percebe isso em muitos pontos, né? Então, em outubro de 2019, contando um pouquinho da história, né, a gente começou a perceber que muitas organizações falavam sobre o tema de ESG, que basicamente está relacionado com sustentabilidade como um todo, né? Mas que a gente via muitas coisas que eram de muito discurso e poucas ações efetivas na prática, né? Hoje a gente tem um CEO que é um representante absoluto de uma minoria, né? É um negro, ele é africano, então ele representa muito e traz muito essa bagagem, né, do que significa equidade e das dificuldades que foram encontradas no meio do caminho, né? E ele pessoalmente tem um viés muito forte de tentar devolver para a sociedade aquilo que a sociedade possibilitou para ele, né? Então a gente entrou bem forte assim com uma estratégia de sustentabilidade que leva em consideração 3 grandes pilares, né? Depois a Josi, que está aqui com a gente, vai contar um pouquinho mais para vocês especificamente sobre diversidade e inclusão. O primeiro pilar, ele está relacionado a pessoas. Então, como a gente promove diversidade e inclusão de verdade, além do discurso, como a gente favorece um ambiente que seja promotor de inovação e que aumente a produtividade e fortaleça os nossos valores, né? Tem um outro pilar que a gente trabalha que é relacionado ao uso da tecnologia, né? Então, como é que a gente garante que, através da tecnologia, a gente proporcione transformações positivas na nossa sociedade? E, por último, e não menos relevante, a relação que a gente tem com os nossos parceiros para desenvolvimento de algumas regiões que são menos favorecidas, aí a gente vem com parcerias para treinamento e tudo mais. Tudo isso, né, todas as ações e iniciativas que a gente desenvolve a partir dessa estratégia, ela está diretamente vinculada com alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da ONU. Especificamente aí, redução de minorias, proporcionar o primeiro emprego e tudo mais. E aí, quando a gente começou a falar de diversidade e inclusão, que é aquele primeira bolinha ali que está no pilar de people, tiveram 2 temas assim que a gente achou que era necessário abordar de uma forma mais intensa, né? Um deles estava relacionado à presença feminina na nossa organização e o outro está mais relacionado à etnia e especificamente a presença dos negros na nossa organização. Se a gente para olhar hoje as informações de demografia do Brasil, a maior parte da nossa população ela é composta por mulheres, né, e por negros. E por que a gente não tem essa representatividade dentro da nossa própria empresa? Deveria ser algo mais natural, né? Bom, mas o fato é que não é, e as coisas são como elas são, mas a gente pode servir como um agente de transformação de tudo isso. Então, a gente definiu algumas metas e algumas ações para eliminar, ou tentar eliminar essas diferenças, né? Especificamente em relação à questão de gênero, nós temos um compromisso, né? Tivemos algumas ações que ocorreram no ano passado, que a gente quer dar mais força e sustentabilidade esse ano, de até 2022 a gente ter 50% do nosso time de liderança com representantes femininas. A gente está... Lei, o que vocês estão fazendo nesse sentido, né, na prática? Aí eu vou deixar a Josi comentar um pouquinho mais, porque ela também pode dar o depoimento dela e contar como as coisas acontecem por aqui. Vai lá, Josi.
Olá, meninas. Boa tarde, boa noite já, né? Sou a Josiane, pode me chamar de Josi, às vezes Josiane é muito extenso, então podem me chamar de Josi. Eu faço parte da área de capital humano, do time da Letícia, sou responsável pela área de diversidade e inclusão, atuando na sala de SD. E aí eu vim compartilhar com vocês, falar um pouquinho, né? Primeiro, para entender como que a gente enxerga a importância de diversidade, a importância dessa temática, eu vou contar um pouquinho da minha experiência e compartilhar com vocês como que a empresa enxerga isso. Eu sou uma mulher transexual e entrei no mercado com 20 anos de idade. E quando eu assumi a minha identidade de gênero, eu sempre tive muita dificuldade de identificar empresas que me aceitavam, que me incluíam e respeitavam quem eu era, respeitavam a minha identidade. Quando eu entrei na Quintes, primeiro para prestar serviço para a Natura e depois para ir para a área de capital humano, mas quando eu entrei na Quintes, a forma que eu fui tratada, em que a Josiane, ela foi existente, ela foi um fator relevante na contratação, ela foi vista, ela foi reconhecida, mesmo que ela ainda não existia nos documentos, né? Foi muito importante a forma, isso para mim, né? A empresa me acolheu muito bem, me recebeu muito bem, atendeu todas as minhas necessidades, tudo o que eu precisava em questões de respeito, de acolhimento, foi muito tranquilo, não tive nenhum empecilho, isso fez toda a diferença. Eu vim de um ambiente de trabalho em que eu precisava brigar para usar o banheiro, gente. Imagina, eu brigava para fazer xixi. Então, era bem difícil isso, porque eu não conseguia me dedicar como profissional 100%. E aí, quando eu entrei na Quintes, quando eu entrei para trabalhar na Quintes, eu entrei num ambiente acolhedor, num ambiente que ele me acolhia, que ele me recebia, que ele me aceitou a Josiane, aceitou a mulher que eu sou, respeitou a mulher que eu sou, não fez nenhuma resistência contra essa minha realidade e entendeu que para eu viver para que eu exercer o meu papel profissional, eu precisava ser respeitada a partir na sua totalidade. Não machucou nada. Eita. Então, entendeu e viu a importância de respeitar a minha identidade, me acolher, e que isso foi um fator muito diferencial para a minha carreira. E aí eu pude exercer o meu papel profissional, eu pude exercer quem eu sou, a Josiane profissional, isso foi muito importante para essa minha carreira. Então isso demonstra o quanto que a Quintes ela tem esse olhar. Como que a gente enxerga isso? E é isso que a gente quer promover. Trazer mulheres, entender que hoje o mercado ele ainda é muito machista, principalmente na área de TI, ele é dominante machista, e eu gosto de utilizar a palavra de hétero cis normativo branco. Né? O que é isso? Hétero cis normativo branco. Que palavrão é esse que você está falando, Josiane? É a realidade que a gente vê, que ele é composto por héteros, pessoas cisgêneras, homens e brancos. Né? Então, quando a gente olha esse contexto, tanto no mercado de TI quanto no mercado profissional, ele ainda tem essa dominância. E aí, como que a gente consegue atuar isso? É trazer mulheres para a nossa realidade, capacitar profissionais, enxergar, entender a necessidade que uma mulher tem, né? Entender a realidade que a mulher tem e enxergar essa realidade e preparar os ambientes para que elas sejam acolhidas, elas sejam recebidas, para que elas se sintam inclusas. Porque colocar dentro diversidade não é só você contratar e falar, olha, eu tenho alguém aqui, então eu vou contratar e pronto. Isso não é diversidade, nem muito menos inclusão. Diversidade é quando a empresa ela para, observa e ela entende a necessidade de cada indivíduo e prepara esse ambiente para recebê-la. E é isso que a gente está fazendo aqui dentro, que é incluir, né? Não é só colocar dentro, mas fazer com que a pessoa se sinta parte. A gente vive num mundo em que em algum momento da nossa vida a gente se sentiu pertencente. Mas aí, por conta de todo o sistema, de toda a cultura, de tudo, esse sentimento de pertencer foi tirado da gente. E aí, qual é o nosso dever, principalmente como empresa, é devolver esse sentimento de pertencer.
esse sentimento de que você pertence a algum lugar e que você faz parte. Então, é para isso que a gente cria essas ambientes. Não é simplesmente, então, colocar pessoas, mas fazer com que elas se tornem partes. E aí preparar, ajudar nesse desenvolvimento, nesse crescimento. Então, a gente tem, por exemplo, a nossa Academia de Talentos, que está um pouco vinculado com o terceiro pilar, que é o Partnering for Good, que ele vai ajudar nessa capacitação de capacitar mulheres na tecnologia, as nossas mulheres. De repente, uma das nossas mulheres, ela entra para a área administrativa, porque ela foi incumbida socialmente a trabalhar nesse setor, só que ela quer muito ela quer desenvolver, ela quer programar, ela quer mexer com sistemas. E aí a gente tem esse potencial de dar para ela essa oportunidade de desenvolver esse seu lado tecnológico e incentivar com que ela desenvolva e ela evolua, ela cresça nessa área. É isso que a gente tem feito. E acrescentando um pouquinho aí, né, gente? Quando a gente começou a tratar essa temática de uma forma mais robusta na organização, eu mesma fui me dando conta de quantas coisas ou quantas atitudes e comportamentos a gente mesmo tem, né, que favorece essa distinção sem mesmo se dar conta, né? Então a gente começou a fazer uma série de movimentações internas, treinamentos, capacitações para falar de assuntos de vieses inconscientes, de linguagem, de o que de fato é equidade, como a gente se prepara para isso e tudo mais, né? Uma das responsabilidades que eu trago hoje na Quintas também, que está junto comigo, ela está relacionada com o nosso departamento de recrutamento e seleção, Attraction, né? E muitas vezes, hoje a gente encontra meninas ou mulheres, né, que não se sentem suficientemente aptas para se aplicar para alguma posição. Né? É aquela coisa assim, de que se eu não tenho 100% dos requisitos, eu nem me submeto, né? Eu nem me arrisco nisso. E se a gente faz um comparativo com homens, por exemplo, muitos se aplicam quando tem 50% dos requisitos, né? E se expõem a uma situação e risco e tudo mais. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui e que me deixa muito, muito satisfeita e orgulhosa mesmo, porque hoje eu tenho a sorte de fazer parte de uma organização que trata esse tema com responsabilidade, que nos permite também ajudar outras pessoas no caminho do seu desenvolvimento, é que é algo que a gente precisa falar constantemente, né? Que a gente precisa promover constantemente, dar um espaço de fala para todo mundo, ajudar com que as pessoas cheguem a um nível de especialização ou de conhecimento igual e muitas vezes até melhor que outras pessoas que já estão há mais tempo na profissão. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou atravessando os assuntos assim, gente, vocês me cortem aí, tá? Vou passar aqui o bastão, então. É com você, Ana. Perfeito. Oi, gurias. Eu posso tratar assim, porque eu sei que tem um monte de gurias aqui. Posso ficar à vontade, falava com as minhas colegas da Quintas que aqui é um lugar seguro, onde muitas vezes a gente compartilha. Eu sou figurinha repetida do Dev Girls. Muitas vezes a gente repete dores umas das outras, né? E, bom, no grupo, no WhatsApp, no Discord, como eu falei no último encontro do ano passado, esse grupo me ajudou muito, porque eu não compartilhar com vocês um pouquinho que eu entendo que eu posso compartilhar. Eu vou falar um pouquinho da jornada das mulheres na TI, e eu vou trazer para vocês alguns dados que talvez já sejam conhecidos, porque eu sei que vocês, mais do que sentir na pele, estão informadas. Esse print aqui é do Estadão, referente a uma pesquisa que aconteceu de 2010 a 2017, e mostra o
mulheres que se formaram nas áreas de computação e engenharia. Cresceu 125% nesse período. E na próxima imagem, a gente já pode ver uma questão um pouquinho diferente. Cresceu 125%, mas dentro da computação, nesse mesmo período estudado, as mulheres representaram ali menos de 17%. E nas engenharias, cerca de 1/3. Tem um problema aí. E o PNAD, o mesmo órgão que fez a pesquisa, que o Estadão usou, ele revela que 79% dessas mulheres, 79% das mulheres que começaram esses cursos, elas não concluíram. E dentro desse período estudado, eu fui uma dessas pessoas. Eu não concluí. Eu deixei um curso dentro da área de TI e migrei para outro curso porque eu não me sentia confortável. E isso não é uma dor da Ana, vamos dizer assim, um sentimento que só eu tenho. Eu não me vejo representada. Eu não me vejo representada quando a maioria dos professores são homens, quando eu apresento uma dúvida, um questionamento e eu não sou ouvida. Eu não me sinto confortável nesse ambiente e eu prefiro buscar um ambiente que seja mais acessível para mim. Só que isso não é um problema só da Ana, isso é um problema cultural e que não fui eu que fiz. Chegou assim, só que eu não vou deixar. Eu não quero deixar e se precisar eu pego na mão a coleguinha e vamos juntos. O problema, vamos dizer assim, as causas, raízes, Carol, se puder passar, obrigada, foram estudadas por esse pesquisador, o Andrew Maslow, e mostra que mesmo meninas na escola tendo a mesma capacidade, tendo a mesma graduação, ela entende de maneira falsa que ela não é boa em matemática. Eu fiz parte desse grupo também. Da primeira à 8ª série eu não era boa em matemática, eu nunca tirei mais que 6. Podem olhar meus boletins. Mas eu não me sentia... eu só precisava passar. Né? Era difícil, eu não vou tentar mais. E aprofundando o estudo, o Meltzoff, ele entende que, essa estrutura fechada, machista, como a Josi disse, branca, hétero, cisnormativa, não deixa disponibilidade para qualquer pessoa que seja diferente disso tentar, sequer tentar. A gente não vai pertencer. Esse não é o nosso lugar. E esse é um dos primeiros pontos das jornadas de trabalho, da jornada de uma carreira feminina dentro da tecnologia. A gente entende que tecnologia é demais, dá para fazer muita coisa e é uma coisa que eu amo. Em algum momento eu descobri, não sei como, que eu adoro desafio e que é o lugar que eu quero estar, porque é um desafio novo a cada dia. E a gente cria uma expectativa de carreira, uma expectativa de estudar, de graduar, atingir os objetivos nas provas, fazer os exercícios e ir lá e conseguir uma posição. E daí vem a realidade do mercado de trabalho, que até então era assim, onde as pedras no caminho são conhecidas por todas vocês, com certeza, espero que alguém não passe por isso em algum momento. E ela se mostra ser um pouquinho mais argilosa, uma realidade um pouco mais argilosa. Vai ter muita barreira. Eu passei por muitas barreiras, eu passei por N situações de machismo dentro das instituições que eu já trabalhei. Muitas vezes eu permaneci calada, muitas vezes mesmo não permanecendo calada, nada foi feito, então eu entendia que
não era um lugar para mim, que eu precisava buscar um lugar onde é que eu me sentisse, no mínimo, respeitada. Essa realidade, o que me trouxe e o que me ensinou foi a me adaptar. Hoje eu sou uma pessoa que tem um alto grau de adaptabilidade e eu entendo que muitas mulheres naturalmente já desenvolvem essa skill, se adaptam rápido porque precisam. Essa mesma realidade também me tornou uma pessoa que adora aprender. Então, eu migrei de áreas, eu andei entre as áreas. Nos últimos 12 anos, eu trabalhei a maior parte deles como testes, quality assurance. Na carteira de trabalho tem vários nomes, dependendo da empresa, eles escolhem. Software Test Analyst, Software Developer Test Engineer. Vários nomes que garantem a qualidade de um software. E esse foi um dos campos que, vamos dizer assim, eu mais me senti confortável, onde eu consegui desenvolver mais as minhas habilidades, ter um sucesso um pouquinho maior, mas nem por isso eu deixei de tentar outras posições, nem por isso eu deixei de estudar o ágil, nem por isso eu deixei de atuar como Product Owner, nem por isso eu deixei de estudar desenvolvimento em Python, nem por isso eu deixei de tentar me escalar em freelancer, muitas vezes, porque eu não tinha uma oportunidade quadrada, como assim, dizer assim, aquela oportunidade como desenvolvedor, e ao mesmo tempo não queria sair do patamar que eu estava, no lugar que eu estava trabalhando, e eu aplicava para alguns jobs freelancers. Eu fui ganhando alguma experiência nisso. E falando, bom, primeiro ponto de uma carreira feminina na área de tecnologia, a dificuldade em se formar ambiente não é legal. A realidade da profissão é que tem altos e baixos, trancos e barrancos, mas tem as suas benesses, tem as suas partes boas. E o que não é bênção é ensinamento, né? Vamos lá, vamos aprender com isso. E falando mais da carreira de testes, então, trouxe uma coisa, as desenvolvedoras aí vão querer meus rins. Trouxe uma tirinha bem icônica, vamos dizer assim. Como é que é na vida real? Como é que é a vida de uma pessoa desenvolvedora que trabalha com testes? Um dia normal é passar por isso aqui. Eu vi, na minha máquina funciona, já limpou o cache, muitas vezes. E tem aquele momento que dá vontade de perguntar, então tá, vamos colocar a tua máquina em produção. E eu fiz propositalmente a escolha dessa imagem porque é um homem aumentando o seu poder de fala. Mas uma coisa que eu queria dizer para todos os desenvolvedores, não levem para o seu coraçãozinho quando a pessoa de testes diz que não tá legal, não, dentro dos critérios de aceitação, algo não foi feito como se esperava. Não leve para o seu coração, não leve para o pessoal, porque é com o produto de software que a gente está falando, não com a outra pessoa que está ali do outro lado, que é um outro humano, e a gente está ali dando um feedback para ele que não é confortável também de receber, que a pessoa deixou alguma vírgula, às vezes um ponto e vírgula, para trás. Pode pensar então, Carol. O que é trabalhar na área de testes de software? Tu ter conhecimento de muitas coisas de programação dentro da área de desenvolvimento, dentro da área de engenharia de testes, dentro da área de engenharia de software, ter todo o conhecimento teórico, no mínimo, sobre qualidade e ser uma pessoa crítica, ser uma pessoa que questiona aquilo que está sendo entregue, questiona aquilo que está escrito dentro de uma user stories,
se obriga a ter um domínio de uma ferramenta que às vezes tu caiu de paraquedas 1, 2 meses atrás num projeto e tem que estudar pra caramba sobre ela. Muitas vezes é uma pessoa que sabe tanto quanto um Product Owner dentro da equipe, é uma pessoa que ajuda muito a desenvolver treinamento e conhecimento dentro da empresa, tanto que muitas vezes as posições de testes eram relacionadas a posições de documentação para desenvolver esse conhecimento. E é uma pessoa curiosa, crítica, e essa é uma das melhores coisas de poder atuar como teste de software, é explorar literalmente esses pontos falhos das aplicações, é mostrar esses pontos a melhorar, essas não conformidades, esses defeitos, esses bugs. Cada lugar vai chamar de alguma coisa, né? Como é que faz para trabalhar com teste de software? Eu falava antes de conhecimento teórico. Conhecimento teórico eu posso dar como referência aqui o ISTQB, que é o órgão internacional de teste de software, o BSTQB, que é o órgão nacional, filiado ao primeiro. E daí tem um PDF lá, se fosse um impresso, eu já imprimi uma vez, ele dá 2 dedos assim, que é o syllabus, que vai falar sobre os termos de qualidade e vai te deixar preparado, teoricamente, para a certificação CTFL, que é o primeiro nível das certificações dentro dessa área. Tá, eu só sei a teoria, eu li tudo o que tu me disse. Lendo esses 3 itens ali, vocês vão conhecer autores incríveis, muitos autores brasileiros. Um aglomerado de autores escreveu em 2012 um livro que ainda é referência, quase 10 anos depois, na área, que é o Base de Conhecimento de Teste de Software. E por muitas vezes eu coloquei debaixo do braço e ia lá no gerente dizer: então tá aqui, ó. Tá dito aqui, ó. Tem que ser assim. Dominei o conhecimento teórico, estou me preparando, quero aplicar para uma vaga de teste de software. No momento atual, conhecimento de linguagem de banco de dados, SQL, é mandatório. Então, ter domínio em MySQL, Postgres ou Oracle vai ser necessário, e a variação dessa linguagem de uma plataforma para outra não é tão grande. A gente tem o Google aí para aprender super rapidinho, como consulta, como faz um join em uma plataforma ou em outra. Ter noção de automação de testes, entender o que é automatizar testes. Não precisa saber tudo de automação de testes, porque cada empresa tem as suas exigências, a sua cultura e as suas ferramentas. Entender a estrutura lógica de uma API e quais são as suas funções, quais são as suas respostas. E noções de DevOps. Beleza, esse é um conteúdo prático que a gente consegue dominar ali em uns 3 meses de estudo. Uma linguagem de programação, porque provavelmente as ferramentas de automação de testes vão exigir ou Java, ou Python, ou JavaScript para escrever esse código que vai automatizar um pedacinho do que foi desenvolvido. Isso tudo me transforma uma pessoa que pode trabalhar com qualidade de software? Sim. Mas tem uma coisa bem legal que te transforma numa possível pessoa testadora, que é o teu background. É aquele negócio que talvez tu já esteja atuando num N1, no suporte técnico de uma empresa, tu tem background, tu tem referência de um negócio, de um produto de software, tu já se colocou no lugar do cliente muitas vezes, tu entende o problema de um produto ser entregue sem a qualidade esperada, tu entende o quão importante é esse produto ter qualidade, porque muitas vezes tu foi a pessoa atrás de um aplicativo mobile que alguma coisa não funcionou.
Então, essa empatia, esse background, esse conhecimento prévio também te faz ser uma pessoa, te deixa mais preparado para ser uma pessoa testadora de software. E daí tem uma outra coisa muito importante chamada network, que eu poderia citar várias pessoas no Medium, mas nessa área também ela é bem populada por homens ainda. Então eu trouxe algumas referências mais plurais para nós e referências mais fortes num peso. Dentro desse networking, está próximo ao conteúdo que a Janet Gregory publica. Ela é uma pesquisadora e trabalha na área com Agile Testing. Hoje é uma das minhas referências, é uma das pessoas que eu entendo que é onde eu posso ver como ela trabalha e querer estar no mesmo nível dela. Automação e testes de uma maneira geral é a Lisa Crispin. No Brasil tem um Twitter que eu adoro muito, que é o Agile Testers. E eu não podia deixar de falar de um pessoal aqui de Porto Alegre que muitas vezes foi um abraço para mim quando eu pude estar nos eventos. Foi um pessoal que me deixou participar, engajar por um bom tempo a comunidade de teste de software, que é o Roots RS, que é uma comunidade que hoje a Aline, que está no nosso grupo, ela junto com a Luciane leva. E ali tem, nesse blog, porque ainda é um blog, tem arquivos desde 2009, se eu não estou enganada, o ano que eu entrei na área. E em 2010, 2011, eu tive a oportunidade de iniciar essa caminhada junto com o Lutz, e eu fui muito feliz nesse momento. O grupo já teve muito mais ativo, mas hoje em dia está muito mais pulverizado os grupos, então fico feliz com o momento que eu tive, saudosa pelas coisas que eu vivi com esse pessoal. Mas tem evento já marcado, aliás, tem evento do Roots para quem se interessar sobre o tema, para fevereiro agora. Já acabou janeiro. Então tá, Ana, estudei tudo isso. E aí? Precisa programar para testar? Eu me perguntei isso muitas vezes. E muitas vezes não precisou. E muitas vezes eu quis. E vai conforme a posição que tu atua. Vai conforme as necessidades da empresa. Se é uma empresa alinhada ao que o mercado exige em qualidade de software. Se ela entende que automatizar e tem a sua escala de automatização, você como testador, uma pessoa de qualidade completa já vai começar a automatizar algumas coisas, ou como em outras empresas é separado. Existem as pessoas que testam as regras de negócio, a funcionalidade, e tem outras pessoas dentro do grupo de qualidade que vão automatizar. Vai depender de que momento você está da sua carreira. Se você já é uma pessoa desenvolvedora, provavelmente você pode entrar já trabalhando com qualidade de software e automatizando. E se você é uma pessoa que está migrando de área, vai ser bem recebida, tendo um background, o pessoal vai dizer oba. Alguém que questiona o que realmente precisa ser questionado e vai entrar em um nível de regra de negócio, de testar essa funcionalidade, de se colocar no lugar do cliente, né, final. Então, a resposta para isso depende, e depende principalmente do que tu, mulher, vai querer para ti. Mas é uma área bem legal de trabalhar, e para quem quer programar, ou para quem não quer programar, ela está aberta a receber mais mulheres. Deu meu tempo? Iniciar na área de testes, eu falava de background. Eu falava de networking, banco de dados, adicionar o pessoal da Quinta no LinkedIn,
participar dos eventos do Good, seguir no Twitter o pessoal da Agile Testers, vamos dizer, fomentar esse teu networking, esse conteúdo. E a partir do momento que tu se sentir minimamente preparada para aplicar, tenta. Porque não é sobre perfeição, é sobre coragem para iniciar a tua jornada. Depois que se começa, dificilmente se para. Mas a gente precisa achar essa porta que vai nos abrir esse espaço para iniciar essa jornada na tecnologia. Ao meu exemplo, uma pessoa que gosta muito de desafios e que não teve uma formação, vamos dizer, toda em uma hard science, né, dentro da área de ciência da computação. Eu fugi um pouco disso, hoje eu estou em processos de concluir engenharia de software como pós-graduação. Empresas e lugares que vão te favorecer aumentar o teu conhecimento, como a Quintes, podem ser lugares que vão te abrir, como a Josi disse. Eu posso entrar na Quintes hoje como analista de teste de software, ou como suporte, ou como analista administrativo e aplicar para um desenvolvimento interno, para me tornar uma desenvolvedora Java, por exemplo. Ou, ao mesmo tempo, se a empresa tiver um programa de desenvolvimento para lideranças, eu vou estar apta a me desenvolver como liderança também. Então, é muito mais sobre começar e entender que lugar que te oferece essas possibilidades de crescimento. Mas comece. Gurias, alguma dúvida? Alguma dúvida, um pedido de conselho duvidoso para nós? Algo que vocês gostariam de compartilhar? Fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui um pouquinho, Ana, de fazer um comentário sobre um comentário que eu vi ali nas notas, né? Que é sobre a influência que a gente recebe do ambiente e quanto isso pode mudar a nossa trajetória. É legal observar, assim, e eu tô vendo que esse grupo se apoia muito, né? Do quanto a gente mesmo pode ser essa influência, né? E que pode ajudar outras pessoas a dar esse primeiro passo, né, no caminho de uma maior satisfação profissional e de experimentação e de sair daquele status quo, né? Então, acho que isso é uma grande coisa, assim, né? A gente também poder ficar atento às pessoas e o que a gente valida do que a gente recebe do ambiente, né? Eu me arrisco a dizer, assim, que todas nós, em algum momento da nossa vida, passamos por situações, eu não queria falar preconceituosa, mas de alguma forma sim, né? Que estão relacionadas com a questão do feminino. Desde uma presença em alguma reunião de trabalho, onde a maior parte das pessoas que estão lá são homens, né? E a gente não tem tanto espaço de fala, às vezes, por algo que já está muito inserido na nossa sociedade, né? Às vezes. Até, de fato, algumas brincadeiras ou abordagens não tão bacanas assim, né? Que a gente não esperaria receber num ambiente de trabalho. E uma coisa que eu tenho percebido e estimulado, né? É que a gente pode se posicionar em relação a isso, né? Que a gente pode também ser parte dessa mudança e ajudar outras pessoas, né? Outras meninas, outras mulheres que estão numa situação como a nossa, né? A também entrar nesse cenário e ser parte de toda essa transformação, né? Uma coisa que às vezes a gente observa é que entre as mulheres existe muita competição em alguns ambientes específicos, né? E talvez a gente não se dê conta de que quanto mais a gente se unir, mais poder a gente tem estando junto, né? Então, tem algumas pequenas coisas, assim, que eu queria compartilhar com vocês que eu tenho feito
né? Enquanto RH, mas também enquanto mulher, enquanto acreditar que a gente pode sim mudar a realidade que a gente vive, né? De pequenas intervenções que a gente faz no dia a dia e que chama atenção de repente para coisas que as pessoas não têm tanta consciência, né? Porque já está ali naquele modo operandi de sempre e vai meio que no automático. Então, isso vai desde alguma brincadeira que a gente pode escutar sobre a forma que a gente está vestida, né? Ou alguma coisa mais relacionada à aparência, a gente se posicionar de uma forma bem tranquila. Eu não entendi, né? Eu não entendi exatamente o que você quer gerar com esse teu comentário. E aí a pessoa já se posiciona de uma forma diferente, né? Às vezes a gente escuta também algumas brincadeiras um pouco machistas e poder falar para a pessoa também, né? Falar, opa, mas como que você reagiria se a sua filha estivesse sendo tratada dessa forma, a sua esposa estivesse tratada dessa forma, ou até você estivesse sendo tratado dessa forma, né? É fazer um convite para reflexão. Isso não é ser agressivo, isso não é ser desrespeitoso, é uma forma que a gente tem também de estabelecer certos limites e com alguns públicos mais, outros menos, mas de proporcionar uma reflexão ali. Acho que a gente vive isso diariamente. E me enobrece ver assim, a coragem que muitas de nós temos em conseguir falar sobre isso de uma forma bem tranquila, né? Em conseguir também, às vezes, utilizar, eu falo do arsenal que a gente tem, né? Porque o feminino também é muito poderoso e às vezes a gente está tão envolvida num ambiente tão machista e de tecnologia ainda é bastante assim, que a gente de repente acha que tem que começar a agir daquela mesma forma para ganhar aquele mesmo espaço, quando na verdade é a nossa diferença, né? Que pode trazer um valor muito maior para aquela realidade. Então, ser quem a gente é, e aí vale para todos os públicos minorizados de forma geral, né, possibilita trazer um olhar diferente de uma realidade. É uma forma diferente de ver as coisas e é um dos preceitos básicos, por exemplo, quando a gente fala de inovação, né? Então, quanto mais a gente consegue aprofundar o conhecimento que a gente tem da gente mesmo e conseguir se colocar de uma forma positiva no universo, né, mais a gente recebe também. E às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho. Então, voltando lá naquele comentário que teve sobre influência, que a gente consiga perceber também quanto o nosso posicionamento no meio de tudo isso para outras pessoas também, mesmo que de uma forma ainda não tão clara ou tão falada, mesmo de uma maneira mais velada, né? Mas que muitas de nós e de vocês servem como inspiração também para muitas outras pessoas, né? Então, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente consegue ganhar espaço, né? Era o que eu queria agregar aí, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. A Josi também. A Tayana Oliveira pediu a fala. Por favor, Tayana. Oi, gurias, estão me ouvindo? Bem baixinho, mas estamos. Bom, acho que aproveitando assim para agregar no que a Letícia estava comentando, eu citei agora há pouco que eu me formei em engenharia da computação no passado, que foi bem difícil ser a única guria. Pensei em desistir várias vezes e o meu interesse por computação vinha há bastante tempo, mas eu não tinha nenhum tipo de contato mais real, assim. E o meu primeiro contato foi num evento na ThoughtWorks em Porto Alegre, em 2014. Foi no Rails Girls e eu simplesmente saí de lá assim totalmente, parece que eu tinha passado por um portal e eu conheci um mundo completamente diferente e eu saí dali inspirada, sabe? Saí dali não apenas vendo o que é possível fazer com computação, sair da tua tela preta para uma tela na web colorida, interativa. Então, a gente sente
que tá criando algo. Acho que é tipo um quadro, assim, é uma coisa artística também. E eu saí dali, planejei minha vida, e em 2015 eu troquei de curso e comecei a engenharia da computação. E gostaria de comentar isso, assim, claro, não foi apenas o evento, eu não fui no evento, eu tive meu interesse e simplesmente, mas fez toda a diferença. Aquele suporte, aquele carinho, aquele cuidado e principalmente o ambiente acolhedor, assim, que tu não te sente não te sente objetivo, tu te sente alguém assim, ó, pode fazer parte daquilo ali, tu não vai receber nenhum comentário machista, nada do gênero. Então, para mim foi muito importante isso. Inclusive, depois eu moro em Pelotas e dessas inúmeras vezes que eu pensei em desistir, eu sempre me envolvi em algum evento, em alguma comunidade, e aí eu saí dali um pouquinho mais inspirada para conseguir mais um pouquinho, sabe? Então, inclusive em 2017 eu hospedei em Pelotas, que é onde eu moro, o Race Girls, o primeiro Race Girls de Pelotas, primeiro evento feminino que teve em Pelotas, e eu consegui terminar, né? Então, queria, assim, acho que deixar deixar mais forte essa questão da influência que a gente tem sobre as pessoas, assim. E a parte técnica a gente corre atrás, a gente aprende, mas essa parte emocional, essa parte de se sentir parte, é algo realmente que precisamos trabalhar bastante ainda. É isso então, gurias. Muito obrigada. Bacana. Só para complementar um pouco do que a Letícia falou, obrigada pela contribuição, Tayana. É bom, isso é um ponto bem importante que você trouxe, né? Essa rede de apoio, ela é muito importante, sim, que incentiva e ajuda, né? Só para compartilhar um pouco mais do que a Letícia trouxe, só para completar um pouco, eu sou uma pessoa que, quando eu trabalho com diversidade e inclusão, gosto sempre de trabalhar do princípio de que as pessoas são estruturalmente criadas para serem preconceituosas, porque a estrutura social ela é criada dessa forma. Então, ela é destinada a ser machista, ela é criada para ser racista, ela é criada para ser homofóbica, transfóbica e todo tipo de preconceito e contra todo tipo de pensamento que foge do padrão normativo social, né? E tem muitas pessoas, não que eu não tô passando pano, não é uma questão de passar pano, mas é reconhecer que muitas pessoas elas acabam agindo de uma forma inconsciente em cima desse preconceito, desse machismo. E aí um ponto que a Letícia trouxe, né, que é começar a questionar, isso é muito importante porque você leva as pessoas à reflexão. Quando você começa a fazer perguntas e a provocar essas pessoas, e aí de uma forma bem provocativa mesmo, sabe? Tipo, de levar a pessoa para a reflexão, você consegue mudar o pensamento, começa a tirar essa pessoa do automático. Porque muitas coisas a gente acaba agindo bem nesse automático, porque a gente foi criado em cima desse sistema. E sair desse automático, ele é um processo difícil, ele é um processo que ele precisa ser bem trabalhado, a gente precisa ter muito olhar para dentro, esse olhar interno, de refletir como que são as nossas ações, as nossas posturas, e isso nem sempre é fácil. E trazer essa reflexão e ajudar o outro a refletir de que a postura que ele tem, a fala que ele traz, a forma que essa pessoa age, ela é uma forma machista, ela é uma forma preconceituosa, que ela separa ao invés de unir, é um passo muito importante de refletir, trazer essa reflexão. Então, acho que trazer esse ponto que a Letícia trouxe, né? Refletir, fazer as pessoas provocar essa sensação, esse momento de reflexão é muito importante para esse processo até de mudança, de mudar clima, de mudar postura, de mudar o ambiente. Queria contribuir com isso. Tayana, é emocionante teu relato, porque
que a cada evento que a gente tem aqui é um pouquinho mais de gás que a gente pega, sabe? A gente pegou as moedinhas do jogo e a gente vai dar conta de um outro período, respirar fundo e, como tu disse, a parte técnica a gente vai correr atrás. E esse momento de sororidade, de suporte, de fazer parte, eu acho que esse é o poder do grupo, né, da comunidade. Obrigada por compartilhar. É à vontade, gurias. E qualquer dúvida sobre teste de software, sobre as carreiras de teste de software, sobre como ser desenvolvedoras de testes, podem me chamar no meu LinkedIn que eu postei ali, ou no meu Instagram, que é mais fácil, é mais divertido, e a gente consome um monte de tempo lá, que é @aguriadaTI, que eu uso para isso no meu pessoal. E é onde eu estou populando mais conteúdo dessa área para fazer o endomarketing meu, né? Porque todo mundo precisa. Deixa eu fazer um comentário rápido. Eu tô na área da tecnologia, acho que desde os... Eu sei que eu quero cursar TI, acho que desde os 14. Eu nunca me vi em outra área. Sempre me vi na área de tecnologia. E para trilhar o cargo que eu tenho hoje, não foi muito fácil, né? Eu sofri algumas coisas bem pesadas. Até, por exemplo, vou citar só um exemplo para vocês. Lá, quando eu fiz meu primeiro estágio, eu tinha 16 anos e eu trabalhava como suporte de infra do tribunal. E eu trabalhava, como eu subia no forro, assim, para passar o cabeamento, eu ia bem à vontade a trabalhar, tênis, leg. E um dia eu tive um comentário bem sexualizado e eu comentei com o meu chefe sobre isso. E qual foi a solução dele? Me fazer ir de jeans e uma blusa mais comprida, né? Essa foi a solução dele. Então eu tinha que subir no forro de calça jeans e moletom. Complicado, né? Mas esse foi só um das questões que aconteceu aí ao longo da minha vida. Se eu começasse a contar tudo, ia precisar que vocês ficassem muitas horas aí me ouvindo. Mas acho que o que a gente puder contribuir, tá? Hoje, ainda bem que com tanta insistência, né, briga, discussão, eu consegui hoje chegar ao nível que eu queria, que eu pensava, quando eu tinha lá meus 14 anos e até um pouquinho mais. E gostaria que, caso alguém quisesse, que alguém tenha, tipo, interesse, sei lá, de aprender qualquer coisa, porque eu sou professora de banco de dados, né, não relacional. E se alguém, tipo, que estiver começando, quiser uma hora, sei lá, ter uma aula, sei lá, precisa aprender para entrar num cargo, ou quer entrar num cargo, e, tipo, eu puder ajudar, eu vou até, tipo, disponibilizar o meu Instagram aqui. E, por favor, falem comigo questões de criação de APIs, front-end, back-end. Tipo, o que a gente pudesse ajudar, vamos ajudar e é isso daí, né? Então, vou até disponibilizar aqui. Então, se alguém quiser, pode entrar em contato que eu sempre tenho tempo. Nunca tenho tempo, mas sempre tenho tempo. Tá?